Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito bom coração, é com muito carinho que estamos aqui nos dedicando a estes minutinhos do nosso dia para cuidar da nossa alma, para cuidar do nosso espírito. Sabe por quê, meus irmãos? Nós não podemos nos dedicar apenas a vida material. Precisamos também cuidar dos tesouros que habitam em nosso coração, dos sentimentos nobres, das virtudes. Temos que cuidar também, por outras palavras, da nossa alma, que são aqueles tesouros que nós levaremos para toda a eternidade. Cuidar de evoluir a nossa moral, os nossos sentimentos mais elevados, cuidar também de extirpar aqueles sentimentos mais baixos de nosso coração. Então, este momento que nós dedicamos para estar aqui é um momento que estamos cuidando da nossa alma. Então, sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que hoje nós estamos dando continuidade a uma passagem do Evangelho que nós iniciamos ela ontem. Lembremos que ontem nós dedicamos a compreender quem foi o Espírito que ditou a passagem do capítulo 16, do item 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem titulada como Desprendimento dos Bens Terrenos. Ontem a gente se dedicou a isso, a compreender quem foi Lacordaire, que é o Espírito que dita a mensagem, e hoje estamos aqui dando sequência e vamos iniciar essa passagem tão bela. E para iniciar, vamos convidar a Jesus para estar aqui conosco. Vamos convidar ao Cristo para abençoar o nosso coração, para abrir as portas da nossa alma para as gotas de ensino de hoje. E nós desejamos que cada palavra que aqui for compartilhada, que possa ser uma semente, que possa ser cultivada em cada coração e frutifique de forma a nos trazer esclarecimento, esperança, a nos trazer consolação para os nossos dias. Então, hoje, que Deus, que Jesus possam nos amparar, nos guiar e também nos inspirar. Bom, meus irmãos, agora com o coração mais tranquilo, com Jesus, o nosso divino amigo presente dentro do nosso coração, vamos iniciar aqui lendo o primeiro trechinho desta passagem de hoje. Olha só o que Lacordaire vai falar para nós. Venham, meus irmãos, meus amigos, vos trazer o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar corajosamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. Meus irmãos, quanta humildade Lacordaire em dizer que ele vem trazer o óbolo, o pouquinho dele para nos ensinar. Mas o pouquinho dele é muito para nós, porque cada palavra dele é um mar de ensinamento para todos nós. Então ele é muito humilde em falar que ele está trazendo só um pouquinho, o pouquinho que ele sabe. Mas o pouquinho dele é muito para nós ainda que estamos nesse início de jornada do aperfeiçoamento. E olha que interessante, e aqui vai ser o ponto da nossa reflexão de hoje. Lacordaire diz que nós, encarnados e espíritos, nós devemos nos ajudar a progredir, e que será com essa união fraternal entre espíritos e encarnados que nós conseguiremos encontrar a regeneração, que nós conseguiremos crescer e evoluir. E sabe, meus irmãos, pensando sobre essas palavras de Lacordaire, isso muito faz nos lembrar do quanto os bons espíritos nos ajudam a progredir, do quanto os bons espíritos nos concedem ensinamentos evoluídos, ensinamentos grandiosos para abrir os olhos da nossa alma.
E esses ensinamentos vêm de diversas formas, são derramados de diversas formas na Terra. E uma delas é através das obras psicografadas. Quantos espíritos evoluídos, espíritos superiores, através da psicografia, compartilham conosco mensagens, textos, livros e obras que nos ajudam a mudar o coração. Olha só, então as obras psicografadas é uma forma que a espiritualidade achou de nos ajudar a progredir, de cooperar conosco. Então, hoje a gente vai se dedicar aqui a compreender um pouquinho sobre essa mediunidade, que é a mediunidade de psicografia, sobre a missão dessa mediunidade, sobre a forma que ela começa ali a se desenvolver e também sobre os tipos de psicografia. A gente convida a todos a gente ver essa forma que temos de trabalho entre o encarnado e os espíritos que tanto nos auxiliam ao progresso. Vamos compreender um pouco mais sobre ela. Esse é o nosso convite de hoje para todos que aqui se fazem presente. Então, meus irmãos, as obras psicografadas é uma grande forma de nos ajudar a progredir os ensinamentos que ali são contidos. E é interessante a gente pensar que pode surgir uma dúvida: o que são obras psicografadas? A gente vai começar aqui aos poucos. O nosso compartilhamento de esclarecimento aqui sobre a psicografia é aos pouquinhos, é buscar entender ali o início, para depois adentrar em ensinos às vezes mais complexos, digamos assim. Então, a primeira coisa, o que é uma obra psicografada? Uma obra psicografada, meus irmãos, é um livro, uma mensagem, um texto que foi ditado por um espírito. Então, o autor daquela obra, daquele livro, é o espírito que ditou. O médium que psicografou, que trouxe essa mensagem, é apenas um instrumento daquele espírito, da mensagem que o espírito deseja compartilhar. E aqui nesse momento eu vou trazer para nós um exemplo para a gente perceber. Temos aqui esta obra, Caminho, Verdade e Vida, e que aliás é uma obra que os nossos irmãos se dedicam aos sábados às 7h30 a trazer uma reflexão sobre ela aqui para nós. Então vejamos que esta obra aqui, Caminho, Verdade e Vida, a gente vai ver aqui em cima o nome Chico Xavier, nosso querido Chico, e embaixo está escrito pelo Espírito Emmanuel. Quando a gente encontra isso, o que significa, meus irmãos? Chico Xavier, ele foi o médium, o instrumento que psicografou a mensagem de Emmanuel. Porque tá vendo? A obra é pelo Espírito Emmanuel. Então, tudo que contém dentro desta obra é conhecimento de Emmanuel. E Chico foi um instrumento que psicografou. Por isso que nossos irmãos, quando vão compartilhar esse ensino desta obra, sempre dizem: Emmanuel nos diz isso, Emmanuel nos esclarece aquilo, porque é de autoria de Emmanuel. Chico foi um grande instrumento que possibilitou que esta mensagem chegasse para nós. Então é dessa forma que a gente compreende o que é uma obra psicografada. E aí agora vamos entender aqui o que é a psicografia, porque Chico foi um instrumento. Então Chico ele tinha mediunidade de psicografia. Então como que é essa mediunidade? Como que ela floresce? E qual os tipos de psicografia? Então a primeira coisa, meus irmãos, é a gente compreender que para falar de um tema tão sério como esse, é essencial deixar esclarecido que aqui a gente vai compartilhar um pouquinho de ensinamento, porque psicografia e mediunidade é ensinamento vasto, demanda muito estudo, muito esclarecimento, e que aqui a gente vai trazer só um pedacinho sobre psicografia, não é tudo, tá bem, meus irmãos? Então, para a gente falar também de um assunto tão sério como esse, a gente vai ter o apoio de uma obra que se chama Introdução à Doutrina Espírita, Allan Kardec. Então, esta obra aqui é uma obra que nos dedica
a explicar sobre alguns tipos de mediunidade, sobre muitos termos que é usado dentro da doutrina espírita para a gente entender. Então essa obra aqui, ela é uma luz de entendimento para todos nós. Então, meus irmãos, tudo que a gente compartilhar aqui hoje é desta obra, tudo bem? Então vamos lá, primeira coisa, o que é psicografia? O que significa isso? O que significa psicografia? Então a gente vai trazer a definição aqui desta obra. Coloca para nós, olha, psicografia é a transmissão do pensamento dos espíritos por meio da escrita pela mão de um médium. No médium escrevente, a mão é um instrumento, porém a sua alma ou espírito nele encarnado é o intermediário ou intérprete do espírito que se comunica. Por outras palavras, psicografia é o quê? É um médium que ele vai colocar a tua mão como instrumento dos bons espíritos. Então o espírito ele vai se posicionar ali ao lado daquele médium e vai influenciar a escrita. E desta forma se terá uma mensagem. Então, o médium que psicografa, ele é um instrumento do espírito que deseja, através ali do instrumento da mão, passar uma mensagem para nós, trazer uma mensagem. E esta obra ela vai trazer para nós 2 tipos de psicografia. Vamos conhecer aqui quais são esses tipos. O primeiro tipo é a psicografia direta. E a definição que eles trazem é quando o próprio médium toma o lápis e escreve como se fizesse isso normalmente. O médium não tem consciência do que ele escreve. O espírito mensageiro se posiciona ao lado dele e, por uma ação magnética, movimenta a mão para escrever a mensagem. Olha só, o médium que psicografa, meus irmãos, ele não tem consciência do que ele está psicografando, da mensagem. Muitas vezes é só no final da mensagem que ele vai despertar e conseguir ali ler o que ele psicografou. Então, ele não tem consciência durante a psicografia. E é colocado assim, a mediunidade de psicografia direta é quando o médium já pega o lápis e ele vai escrever ali de forma direta para trazer aquela mensagem para nós. E tem uma imagem que eu achei interessantíssima e importante mostrar aqui para nós. Esta imagem, que é uma ilustração, nós encontramos neste livro aqui, Estudando a Mediunidade. E, meus irmãos, eu faço questão de sempre mostrar as obras, da onde a gente tira as informações que compartilhamos aqui. É importante porque os irmãos que tiverem interesse de buscar um pouquinho mais, procurem essas obras para poder se aprofundar, tudo bem? Então, neste livro aqui, Estudando a Mediunidade, nós teremos uma ilustração perfeita sobre a mediunidade de psicografia. E eu vou colocar aqui do lado para nós. Olha só essa ilustração, meus irmãos. Que perfeito para nos mostrar como que ocorre a psicografia. Irmãos, é importante destacar que esta obra aqui é da FEB, Federação Espírita Brasileira, tudo bem? Então, olha só, os espíritos no desenho aí, se posicionando ao lado do médium. O médium aí que está sentado na mesa, escrevendo, ali se posicionando como instrumento, na verdade, para escrever uma mensagem. Os espíritos se posicionam ao lado dele e eles vão fazer, através de uma ação magnética, o movimento da mão para escrever a mensagem. Olha só que interessante. Então, meus irmãos, o espírito que deseja passar a mensagem, ele não vai tomar o corpo do médium. Não, ele vai se posicionar ao lado do médium e, por uma ação magnética de sintonia, ele vai trazer a mensagem. Olha só que belo, não é mesmo, meus irmãos? E agora vamos entender aqui qual é o segundo tipo de psicografia. O segundo tipo que o livro nos traz é a psicografia indireta. Nessa psicografia, o lápis é adaptado a um objeto qualquer que serve de algum modo como um apêndice, como uma extensão da mão, assim como uma cesta. E aqui eu queria dizer, meus irmãos, que essa psicografia indireta talvez hoje em dia já não é tão vista mais.
Mas antigamente, sobretudo ali na época de Kardec, vamos nos lembrar, ela era muito comum, porque a gente conseguia ver assim, o cesto era se colocado muitas vezes um cestinho com um lápis ali, e aí com a mão sobre esse cesto se trazia a mensagem através da psicografia. Ou seja, a mão, ela não encostava diretamente no lápis e no papel, mas tinha ali um cesto entre a mão e o papel em que e ali ocorria a psicografia. Então, este tipo de psicografia indireta era mais comum que a gente percebia antigamente, sobretudo ali na época de Kardec. Hoje em dia é mais comum a gente ver a psicografia direta, o próprio médium ali com o lápis e o papel trazendo a mensagem do espírito. E bom, meus irmãos, agora vamos compreender aqui como que é o início da psicografia. Como que a gente vai descobrir se somos médiums que têm essa disposição orgânica? Como que vai ser o início do desenvolvimento da psicografia? E, novamente, é importante a gente dizer que o que a gente vai trazer aqui está no livro Introdução à Doutrina Espírita, Allan Kardec. Tudo bem, meus irmãos? Então, neste livro, eu vou ser fiel e eu vou ler exatamente as palavras que eles colocam. No livro, a gente vai encontrar o seguinte: o primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Frêmito, meus irmãos, é como se fosse um tremor, um repuxado, um espasmo. Então, o primeiro indício de disposição para escrever através da psicografia é um frêmito na mão ou no braço. E o livro coloca assim para nós: pouco a pouco a mão é arrastada por um impulso que não pode dominar. Ou seja, a mão ela começa a se mexer de forma convulsiva, de muitas vezes forma que a pessoa que a gente não consegue controlar. É um impulso que nós não estamos de forma consciente causando ele. E continuando aqui a leitura. Frequentemente, o médium que psicografa não traça de início senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se definem cada vez mais e a escrita acaba adquirindo a rapidez da escrita corrente. Irmãos, isto aqui que o livro nos pontua é algo muito importante, porque ele vai falar que no início do desenvolvimento de uma psicografia, o médium que está começando a se desenvolver, ele vai começar ali nas suas primeiras psicografias a trazer muitas vezes mensagens que não se conseguirá ler. Vai fazer rabiscos apenas. Não trará, às vezes, uma mensagem já bonitinha, legível, de primeira. Então, ele coloca que isso é comum, mas com o tempo, com paciência, isso vai se desenvolvendo e conforme vai se desenvolvendo, cada vez mais já vai conseguir psicografar de uma forma natural e rápida, como se estivesse escrevendo naturalmente. E aí ele continua: alguns espíritos fazem à mão executar evoluções e traçam riscos sem significação. Dizem que é para exercitar e desligar a mão ou estabelecer mais afinidade. Então, por que, aqui é nos dito, por que no início se tem apenas rabiscos, palavras soltas, que não se consegue entender completamente na psicografia? E é nos dito que, porque o espírito é como se ele estivesse ali exercitando primeiro os movimentos no médium, até criar uma maior afinidade com esse médium para aí começar a psicografia de uma forma às vezes mais rápida e mais legível. Então é para criar afinidade e também para exercitar. Isso, meus irmãos, é totalmente compreensível, porque para tudo que a gente quer fazer na nossa vida, a gente começa pequenininho, pouquinho, para depois se desenvolver. Vamos pensar aqui em dois exemplos. Quando a gente é criança, está aprendendo a escrever o nosso nome, primeira coisa, a gente não faz uns rabiscos, uns traços assim, sem muito sentido, até a nossa mão aprender a fazer um movimento.
não é verdade? Então, depois, com os anos escolares, a gente já consegue escrever, fazer uma letrinha cursiva, a gente vai aprender sobre o alfabeto até aos poucos, até a gente escrever já um texto de forma rápida e sem, às vezes, de forma mais legível, na verdade. Então, começa aos pouquinhos e vai se desenvolvendo. Assim como tudo na vida. Tudo que a gente quer fazer em nossa vida, que a gente quer iniciar, a gente precisa começar com os primeiros passos para ir se desenvolvendo, para depois executar aquilo de forma mais certeira, que eu digo, de forma com mais facilidade. Então, assim também é na mediunidade. E eu gostaria de ler aqui mais um trecho deste livro. Irmãos, hoje eu tô lendo bastante porque eu acho importante ser fiel, ser muito fiel aos ensinamentos que a gente encontra nesta obra, Introdução à Doutrina Espírita. Então, as minhas palavras são poucas para este tipo de tema. Então, eu faço questão, como são poucas, eu ainda estou iniciando ainda, eu acho importante ser fiel aos que os bons espíritos nos esclarecem. Tudo bem? Então, aqui continuando, eles vão nos dizer: algumas vezes, a escrita é bem legível e as letras e palavras são bem destacadas. Porém, com determinados médiums, é difícil outra pessoa, a não ser ele, por hábito, decifrar aquilo que ele mesmo escreve. É geralmente formada por grandes traços e muitas vezes algumas palavras apenas tomam uma página inteira. Os espíritos são pouco econômicos quanto a papel. E aqui ele faz até um comentário irônico: os espíritos são pouco econômicos quanto a papel. E eu achei isso aqui interessante, porque é irônico que eu falo, é engraçado, né? O espírito, às vezes, ele sai ali, através do instrumento mediúnico, psicografando, vira a página, pega outra página, é pouco econômico com papel. E aí, meus irmãos, olha que interessante que em alguns casos, o médium, ele pode já iniciar a sua psicografia trazendo mensagens bem destacadas, letras bem legíveis. Pode ocorrer. Mas, meus irmãos, eu acho que quanto a isso são almas um pouco mais que a gente pode destacar evoluídas, como a gente tem aí o caso do nosso querido Chico Xavier, a gente tem o caso do nosso Divaldo Franco. São almas que, por vezes, em outras vidas, ou já no mundo espiritual, já se preparavam para essa missão. Agora, quanto a nós, às vezes um médium que vai iniciar uma psicografia, ele vai iniciar ali com rabisco, com alguns traços, é um desenvolvimento que leva um tempo, demanda paciência. E ele até coloca aqui que é interessante que muitas vezes, meus irmãos, somente um médium consegue decifrar o que foi a psicografia dele. Que se outra pessoa pegar para ler, não vai entender muito bem aquelas palavras. Mas um médium, ele muitas vezes ele consegue ler, sim, algumas dessas palavras que ele psicografou. E eu gostaria de colocar aqui para nós sobre o desenvolvimento da psicografia. Outro ponto aqui agora da nossa reflexão. O desenvolvimento da psicografia. O livro nos esclarece que depende da disposição orgânica de uma alma. Ou seja, aí vem uma pergunta: todos nós podemos psicografar? Todos nós, às vezes, eu tenho um desejo, eu acho psicografia linda, queria psicografar, queria ser um médico psicógrafo. Então, será que eu posso começar a psicografar? E aí o livro nos responde: depende da disposição orgânica de nossa alma. Porque cada alma, meus irmãos, cada um de nós vai ter disposição orgânica para um tipo de mediunidade. Às vezes a mediunidade vai ser de, às vezes, receber um espírito, passar uma mensagem. Às vezes a mediunidade vai ser de doutrinação. Às vezes vai ser uma mediunidade de passe. Vai ser uma mediunidade de palestra. Então depende, cada alma tem disposição para uma mediunidade. Então, se nós temos disposição para mediunidade de psicografia, a gente vai precisar começar a desenvolver esta mediunidade. E isso, meus irmãos, não ocorre de um dia para o outro. Leva tempo. Por vezes, meus irmãos, leva anos, porque toda mediunidade desenvolvida de forma séria, toda mediunidade desenvolvida com Jesus,
com um propósito maior, com um propósito no caminho do bem, ela é desenvolvida de forma calma, de forma paciente, em etapas, em etapas. Então, meus irmãos, é importante a gente trazer essa informação aqui, que inclusive são palavras que a gente encontra aqui no livro. Paciência, calma, boa vontade e boa disposição na hora do desenvolvimento de uma mediunidade. Precisamos ter consciência que é um trabalho muito sério. É um trabalho para Jesus. Não é um trabalho que a gente inicia hoje, amanhã, não quero mais, vou largar. Pronto, largar não, agora eu quero voltar e volta. Não, meus irmãos. É um trabalho muito sério, um trabalho que demanda comprometimento, que demanda responsabilidade. Por isso, o desenvolvimento leva, por vezes, anos de uma mediunidade. Primeiro que para o espírito, o guia, o mentor, ou o espírito que vai passar a mensagem, ele tem que criar confiança com aquele médium. Tem que ter certeza que o médium ali ele vai seguir o trabalho sério. E isso demanda um tempo, não é verdade? Criar essa confiança. Segundo, meus irmãos, que a gente também tem que ver a nossa boa vontade nesse desenvolvimento. A gente tem que ter boa vontade, tem que ter boa disposição. E quando a gente compreende que é um serviço voltado ao caminho do bem, voltado a Jesus, nós compreendemos que tem que ir com calma, não é mesmo? Joana de Ângeles, em algumas de suas obras, ela sempre coloca o trabalho edificante, aquele trabalho edificante, para ele ser desenvolvido, tem que ser com o tempo. Não pode ser na impulsividade. Tudo que é rápido, meus irmãos, vai rápido também. Então tem que ser com o tempo. Isso é importante eu destacar aqui, porque muitas vezes a gente fica animadinho, fica às vezes nessa impulsividade, já quero desenvolver uma mediunidade, quero começar a trabalhar, mas a gente não olhou ainda para o nosso coração, não viu como que está ainda a nossa alma e muito menos não analisamos a seriedade desse trabalho, não é mesmo? Agora, meus irmãos, eu gostaria até de colocar aqui uma sugestão que esta obra, Introdução à Doutrina Espírita, coloca para os médiuns que psicografam. Essa sugestão já é para aquele médium que está em desenvolvimento, tá? Então, o livro ele vai trazer assim que o médium, antes dele iniciar o serviço, para ele fazer uma oração para centralizar o coração, uma oração para abrir a alma a Jesus, para se colocar ali a serviço do Cristo. Uma oração também, isso aqui, gente, é uma sugestão mesmo do livro, né? Fazer uma prece solicitando que o Espírito possa escrever com mais clareza. Não tem nada de errado com isso, em solicitar que o bom Espírito que vai ali trazer uma mensagem, se ele puder escrever com mais clareza, para poder, de uma forma um pouquinho mais legível, é sugestão do livro, isso não tem nada de errado, da gente tentar fazer um laço de maior afinidade, de maior simpatia no momento daquele trabalho. E eu gostaria aqui de encerrar trazendo para nós mais um trechinho do livro, que ele vai colocar assim: quem quer que tenha recebido o dom de escrever sobre a influência dos espíritos possui uma faculdade preciosa, porque se torna intérprete entre o mundo visível e o mundo invisível. É muitas vezes, meus irmãos, uma missão que recebeu para o bem, mas da qual não deve se envaidecer, pois a faculdade lhe pode ser retirada se dela fizer mau uso e até se voltar contra si mesmo, no sentido de que escreverá coisas más e terá apenas maus espíritos à sua disposição. Essas palavras que a gente encontra no capítulo de psicografia desta obra, Introdução à Doutrina Espírita, são essenciais para todos nós. Vejamos que todo médium ele possui uma missão. Então aqui a gente está falando da psicografia, então todo médium que psicografa ele tem uma missão voltada ao bem. Uma missão voltada ao bem que não deve se envaidecer por causa disso, porque ele é apenas um instrumento. Não é verdade? Todo médium é apenas um instrumento. O mérito da mensagem que se traz, o mérito daquilo que vai ler, daquela obra que vai se psicografar, é do Espírito. O conhecimento é do Espírito.
Então não é do médium, então ele não pode se envaidecer com esse trabalho. Tem que ter o coração humilde, o coração simples, voltado a Jesus sempre. E aqui eu friso isso, voltado a Jesus, porque desenvolver a mediunidade, meus irmãos, sem o caminho do bem, desenvolver uma mediunidade longe de Jesus, pode nos colocar à disposição de maus espíritos. E a nossa mediunidade pode ser retirada, porque é um dom que Deus nos concedeu e esse dom pode ser nos retirado, se a gente fizer mau uso dele. Então, meus irmãos, por outras palavras, para a gente encerrar, mediunidade é uma faculdade muito séria, uma faculdade muito séria do espírito. Busquemos sempre desenvolvê-la com Jesus, desenvolvê-la com calma, desenvolvê-la com seriedade, desenvolvê-la com paciência. Tudo que é edificante é construído aos poucos. Lembremos sempre disso. Não adianta impulsividade, não adianta querer ter rapidez. Precisamos ter calma. Porque ao mesmo tempo que a gente vai desenvolvendo a mediunidade, estamos também desenvolvendo o nosso coração no caminho do bem, aprimorando também a nossa moral. Então pensemos sobre isso, tenhamos calma, paciência, boa vontade e bom ânimo também. Bom, meus irmãos, espero que da melhor forma possível eu possa ter esclarecido um pouquinho sobre esse tema. Hoje o nosso evangelho ficou um pouco mais longo, mas vista a seriedade do tema, que psicografia, que é o tema de hoje, a gente precisou esclarecer uns pontinhos a mais. A todos os irmãos que tiverem interesse, busquem obras para se esclarecer. A gente aqui citou 2 obras, mas Allan Kardec, nas suas obras bases aí do espiritismo, a gente encontra muito conhecimento também sobre isso. Então, todo médium que deseja se desenvolver tem que ter paciência, mas também tem que buscar o conhecimento, saber qual que é o processo dessa mediunidade, como que ela ocorre, tem que buscar o conhecimento, não é mesmo? Então, meus irmãos, que as palavras de hoje aqui possam ter sido luz de esclarecimento. Se algum irmão, às vezes, estava com um pouco de dúvida sobre isso, que as nossas palavras possam ter sido um facho de esperança, um facho também de ensinamento para todos nós. Lembremos que esta é uma mensagem do nosso amado Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias para todos nós, meus irmãos, e gostaria de encerrar aqui novamente esclarecendo. O que nós compartilhamos aqui foi um pouquinho só sobre psicografia. Existem muito mais ensinamentos. Então, a todos os irmãos que tiverem interesse, vamos ter o bom ânimo de buscar e de esclarecer. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e que assim seja.